Vai até o dia 2, quarta-feira da semana que vem, agora em São Paulo, o 12º Festival de Cinema Latino-Americano. São 102 filmes de 18 países que estão sendo exibidos em vários locais por toda a cidade. E dentro do festival, ontem teve a estreia nacional do documentário Cuba Jazz, um filme feito por brasileiros sobre a nova geração do jazz cubano. A estreia foi numa sessão ao ar livre no Memorial da América Latina. E para conversar com a gente sobre o documentário, está aqui no estúdio o Max Alvim, que é um dos diretores do filme. Max, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, tudo bem? Tudo em paz. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado por ter vindo. A direção do filme é sua e do Mauro de Deus, não é isso? Que foi quem teve a ideia do documentário. Por que falar sobre os jovens músicos do jazz em Cuba, Max? Na verdade, a gente estava buscando uma forma de entrar em Cuba, né, no sentido de como contar um pouco de Cuba, do momento atual de Cuba. Tem muitas maneiras de você contar a história de um povo, contar a história do que está acontecendo dentro de um país. Né? O Mauro, assim como eu, é um admirador do jazz, é um admirador da música de qualidade. Ele teve a oportunidade de estar em Cuba há alguns anos atrás e teve contato com a nova cena do jazz cubano. Ao voltar para o Brasil, ele me apresentou um pouco dessa cena e a gente juntou as pontas. Opa, como tem muitas maneiras de falar sobre um país, que tal não falar através dos jovens jazzistas cubanos? E aí, por que o jazz? Por que não outra música, outro gênero, ou por que não outra coisa? Né? A gente pensou, bom, o jazz é, talvez dos gêneros, aquele gênero que é mais vocacionado para o improviso. É, como dizem os próprios jazzistas, o jazz é mais do que um gênero. O jazz é uma filosofia, a filosofia da liberdade. Então a gente falou, pô, aqui tem um lugar bom para entrar em Cuba, né? E conhecer o que está acontecendo lá. Que bacana. E o filme é montado em cima das entrevistas de uma série de músicos e cantores, né? Entre os entrevistados está o Luiz Augusto de Paula Souza, o Tuto, que é nosso colega aqui, apresentador do nosso Melhor e Mais Justo aqui da TVT. E qual que foi o fio condutor dessas conversas, Max? Qual que foi essa linha para vocês conseguirem esse resultado? Exatamente. O Tuto, assim como o Rogério da Costa, são parceiros nossos, né, no filme. E nós dividimos as entrevistas em Cuba. Né? Muitas das entrevistas foram feitas por nós três. E algumas delas entre eu e o Tuto. Né? A ideia foi um pouco o quê? Foi construir uma lógica de entrevista que saísse de um roteiro pré-estabelecido. A gente não saiu do Brasil com uma tese para ser defendida, como muitos documentaristas fazem. Foi uma coisa meio que foi acontecendo. Não é que foi acontecendo, existia uma metodologia, mas a metodologia estava estruturada numa outra lógica, não na lógica de eu tenho uma série de coisas que eu quero averiguar com você e quero comprovar se é certo ou errado, se é assim ou assado. A ideia foi se oferecer para um encontro com esses músicos, né, e com o povo cubano, num diálogo que fosse um diálogo livre, um encontro, literalmente um encontro. E como qualquer encontro, a gente está aberto a qualquer coisa que puder acontecer. Às vezes, ali naquele encontro, a conversa vai para um lado, às vezes vai para o outro. Né? E lógico que a gente pesquisou bastante sobre música cubana, sobre a história de Cuba, sobre o momento atual, mas não tinha a tese. Não era tão assim engessado, talvez. Exatamente. O projeto. E vocês ficaram 2 meses lá em Cuba gravando o documentário, não é isso? Exatamente. E o que mais te surpreendeu? O que você viu em Cuba que foi mais marcante para você, Max? Cuba é surpreendente, né? Em si já é surpreendente. A gente diz que Cuba, talvez dos países do mundo, seja aquele que mais desperta o nosso imaginário. Né? O sujeito da esquerda, ele tem um imaginário sobre Cuba. O sujeito de direita, ele tem um imaginário sobre Cuba. Ninguém olha para Cuba e fala, não sei nada sobre Cuba, eu não tenho nada a dizer. Todo mundo talvez tenha alguma opinião. Tem uma opinião. Tem uma opinião. É parte do imaginário. Agora, para mim, especialmente, o que tocou muito e está muito no filme, isso impresso no filme, é que o cubano lida com a dificuldade de uma maneira muito interessante. Né? Todos sabemos, né, das enormes dificuldades nas quais o Cuba tem sofrido, né, nesses 50 anos de embargo. Agora, eles lidam com a dificuldade de uma maneira que é a seguinte, veja, se existe dificuldade, e em todos os lugares há dificuldade, porque não é só em Cuba que há dificuldade, aqui no Brasil a gente enfrenta tantas, né? Sim. Se existe dificuldade, a ideia
é não se apegar à ideia da dificuldade, é vencer a dificuldade, é perceber que já que existe, então vamos ignorar a dificuldade, vamos ser criativo, né? Que tem tudo a ver com o jazz novamente. Vamos ser criativos. Tem um pouco a ver também com a nossa teoria de brasileiros, assim, né? A gente vai levando com criatividade, né? Na medida do possível. Na medida do possível, mas a gente vai levando, né? A gente vai entendendo que, ó, não dá para ir por aqui, vamos por outro caminho, vamos encontrar outras formas de lidar. O que não dá é para ficar pegado na dificuldade e ficar naquela derrota, naquela sensação de derrota, de não está dando nada certo, nada que presta, nada funciona, esse país é uma porcaria. Não dá para ser desse jeito. O cubano não, o cubano tem um sentimento de nacionalidade, de cubanidade, que é espetacular, assim, eles seguem em frente e sempre com muita alegria, né? Essa um povo coisa muito aguerrida alegre. talvez seja uma herança dos espanhóis, enfim, né? Mas, sei lá. Bom, e pra gente encerrar, Max, como é que foi a experiência de lançar o filme em ar livre ontem aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina? Foi incrível, não foi, digamos, programado por nós lançar o filme dessa maneira originalmente, né? Mas quando o festival nos convidou para fazer parte dessa mostra magnífica que vocês acabaram de anunciar, de mais de 100 filmes, e nos convidou para fazer isso ao ar livre, né, open air, numa praça, foi algo que a gente falou, opa, aqui tem uma oportunidade linda, aqui tem tudo a ver com Cuba e tem tudo a ver com o espírito daqueles músicos cubanos. Porque o que eu tenho dito é o seguinte, é lindo que a gente veja hoje que o Brasil ocupa as ruas para fazer política, para fazer reivindicação. Isso é muito importante para a democracia. Mas tão quanto, né, importante é você estar na rua para gritar pela sua política, pelo aquilo que você acredita, é também ocupar a rua para fazer cultura, para fazer arte. E isso tem tudo a ver com o jeito cubano de lidar com cultura, que é sempre pensar numa cultura baseada na massividade, né, uma cultura para todos, de forma simplificada e de forma gratuita, né? Então isso foi muito bonito. Tinham cerca de 1.900 pessoas ontem na praça. Muito legal. É um negócio que você fala, que coisa linda poder lançar um filme assim. Fantástico. Max, desejo a você sucesso com o filme. Seja sempre bem-vindo aqui ao seu jornal. Obrigado. E até uma próxima, viu? Até uma próxima. Sucesso para vocês aí também. Obrigado.